Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso pós-culto, pós-celebração GZI, pós-tradução da celebração. O culto hoje foi muito gostoso, foi o Chuck quem ministrou. E o louvor é sempre muito gostoso, né? Sempre tem aquele momento de profecia, sempre tem aquele momento de liberar a palavra do Senhor. E o louvor, ele tem tudo a ver, o culto de hoje tem tudo a ver com o culto que eu assisti do Greg Hood. Não sei nem que dia que foi que ele ministrou, eu consegui assistir hoje de manhã, assisti umas 2 ou 3 vezes para conseguir anotar, não consegui anotar tudo. Aliás, quem conhece um bom aplicativo de transcrever áudio, me manda sua indicação. Porque eu pensei, puxa vida, eu podia pegar esse áudio, transcrever, jogar no tradutor e mais fácil trazer para vocês a palavra, né? Pois é. Mas eu escutei umas 2, 3 vezes só para conseguir anotar tudo, e pausa, e play, e pausa, e play, e aleluia, consegui. Mas antes, vou trazer um resuminho do que o Chuck falou. O Chuck, ele tem a mania de achar que a gente está dentro da cabeça dele, né? E então ele fala, ele começa uma frase, aí ele interrompe para trazer uma outra frase. Eu fazia muito isso também. Aí eu comecei a me ouvir. E aí eu comecei a tentar terminar os meus, não só a minha gramática, né, o meu português, os meus R's e os meus S's, e que paulista come, né? Mas também comecei a tentar começar e terminar os meus pensamentos. Eu acho que para o benefício de todos que nos ouvem, né? Mas eu vou tentar, eu não consegui acompanhar tudo que ele trouxe, tanto que vocês viram que na tradução também não consegui traduzir tudo. Mas já logo no início do louvor, nós começamos a falar que tudo o que perdemos, o amor recuperará. Tudo que nos foi roubado, tudo que perdemos pelo caminho, seja porque nós desobedecemos, ou perdemos o momento, perdemos a oportunidade, ou porque o inimigo veio roubar, qualquer que tenha sido a situação e o porquê dessa perda, o amor recuperará. E o amor é uma pessoa. A alegria é uma pessoa. Não nos esqueçamos que Jesus é uma pessoa e ele é o amor. Ele é a alegria, ele é a paz. E Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um e eles habitam aqui em nós. Então a pessoa do próprio Deus é a alegria. Por isso que a sua alegria é a minha força. E a minha alegria, a sua força é a minha alegria, a sua alegria é a minha força, é um vai e vem. Porque nós somos o tabernáculo de Deus e ele é o tabernáculo nosso. Então a sua alegria é a minha força, mas ele está aqui. Então a alegria dele que está aqui vai produzir força em mim. E aquele que é fraco, diga, eu sou forte, porque a força vem dele, não vem de mim, mas está morando aqui. Essa é uma grande esperança para nós termos, né? A redefinição da alegria e do amor é que isso não é um sentimento, uma sensação, uma coisa passageira, não para nós que estamos em Cristo. Para nós que estamos em Cristo, de fato, é uma pessoa que habita dentro de nós. E o Senhor disse que ele nos faria como chaves para colocar na fechadura, virar e abrir a tranca para que a porta pudesse se abrir. Há coisas para o nosso futuro, para a nossa nação. Ele quer nos usar como essa chave e ele quer nos dar um segundo fôlego, um novo fôlego, como um atleta que está chegando no fim e parece que ele não vai aguentar mais. De repente vem aquela adrenalina step, aquela que estava guardada para esse momento, aquele fôlego extra, e ele vem com esse vigor e nós conseguimos não só chegar no fim, mas vencer essa corrida, porque o Senhor está correndo junto conosco e ele está em nós. E na mesma profecia de línguas que foi dada, ele disse que alguém trouxe a interpretação de que quando nós caminhamos no pesar das coisas do dia a dia, nós deixamos uma pegada muito fácil para o inimigo ver, seguir, e então nós somos presas mais fáceis. Mas quando nós estamos na alegria e nós estamos dançando
e dançando e dançando. Quando o inimigo tenta nos seguir, ele acha tanta pegada, mas é tanta pegada por tudo quanto é lado, que ele já não sabe mais se eu fui para lá ou se eu fui para lá, porque as minhas pegadas não são fáceis para ele discernir. Então, que seja assim a tua pegada de alegria ao viver nesse tempo, na alegria do Senhor, que você se torne invisível para o inimigo. Vamos declarar isso? Nós vamos nos tornar invisíveis para o inimigo, porque viveremos na alegria do Senhor. E assim, nessa alegria, Ele nos colocará como chave em várias portas, e elas serão abertas para o reino de Deus. E nós não vamos esmorecer, e nós não vamos nos cansar, porque o Senhor vai nos dar um novo fôlego, e nós venceremos em nome de Jesus, para a glória do Pai, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. O Chuck começou a falar sobre as leis de Newton, né, das quais eu não entendo nada, mas eu fiz a pesquisa rápida ali, porque eu, lógico que não passei nem na matemática, nem na física. Mas na lei da dinâmica e na lei da inércia, se você continuar parado, não tem jeito para ficar do jeito que está. E Deus está nos chamando para a dinâmica. Ele quer dar um start para que nós comecemos esse movimento. E nesse movimento, nós já estamos num ciclo de vida. Nesse ciclo de vida, a nossa vida é um processo. Nesse processo, nós precisamos usar dessa alegria que Ele está nos dando para nos alegrarmos hoje. Essa alegria, ela vai gerar uma força e uma arma estratégica para a guerra pela recuperação divina. Essa guerra pela recuperação divina já está em andamento. Essa força que Ele nos deu vem para nos ajudar a tirar a vergonha que foi trazida pela derrota e a instabilidade emocional que vem vindo por causa da incredulidade e da dúvida. O Senhor quer usar essa alegria como essa arma-chave para gerar uma esperança, uma expectativa de que haverá uma recuperação no futuro. Para que nós possamos romper os ciclos da inércia, os ciclos da paralisia, o ciclo do pânico, o ciclo do medo, e entrar no ciclo de adoração, no ciclo de vida, no ciclo da vitória, no ciclo em que o trauma, a dúvida e a incredulidade são usadas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só consegui arrancar isso da pregação de hoje, porque eu precisaria assistir de novo para destrinchar cada tema. Mas para isso a gente pode ouvir o espanhol, que vai estar melhor a tradução do que a minha, ou ouvir de novo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar. Mas vamos orar em relação a isso. Senhor, nós te agradecemos pelo ciclo de vida que nós tivemos. Nós te agradecemos porque mesmo em meio aos traumas, as dúvidas e a incredulidade em nós, o Senhor esteve presente. E o Espírito Santo esteve nos chamando, nos atraindo, nos alertando. E hoje, nesse dia que ele se chama hoje, em que nós encontramos finalmente um discernimento e uma revelação a respeito disso, nós escolhemos romper, nós escolhemos deixar o Espírito Santo romper esses ciclos e usar a experiência desses traumas, incredulidade e dúvidas para cooperar para o nosso bem, para que nós tenhamos mais sabedoria, mais discernimento, mais força para romper no futuro. E dar-nos dessa alegria, o fruto do Espírito que está em nós, que nós não sejamos aqueles crentes rabugentos, que nós sejamos crentes cheios de alegria, cheios de paz, de amor. E apesar das turbulências, não é uma máscara de alegria, é uma realidade, porque junto conosco, no meio do furacão, anda Jesus, alegria. No meio da tribulação, anda conosco Jesus, amor. No meio da turbulência, anda conosco Jesus, paz. No meio de tudo isso, anda conosco o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós dizemos sim para essa transformação e recuperação de coisas que foram perdidas, de desígnios e identidade perdidas,
ao longo do tempo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus. E tendo dito isso, quero trazer a palavra do Greg Hood, agora da semana da cabeça do ano, da transição de ciclos. A palavra dele foi sobre a guerra divina, a guerra pela divina recuperação. Ou seja, é a mesma palavra que o Chuck trouxe hoje, só que com algumas explicações que vão nos ajudar a entender isso. Senhor, dá-nos graça. Greg Hood. Greg, G-R-E-G, Hood, H-U-O-O-D. Hood. Se você quiser procurar a palavra dele. Aí na biblioteca do Chuck. Procura por ele no YouTube também. De vez em quando ele traz umas mensagens, ele anda bem ali com o Tim e o Dutch Sheets, e então tudo vai bater com as coisas que a gente já tem ouvido nesses últimos meses. Deus quer recalibrar de forma rápida a nação. A nação passará por um recalibrar rápido. Tudo que ele falou diz respeito aos Estados Unidos da América, ok? Mas tudo que ele falou tem muito a ver com o nosso querido Brasil. E então nós vamos aproveitar, pegar carona nessa palavra, para que nós possamos profetizar sobre o Brasil. Haverá uma aceleração do avanço do reino. Haverá uma aceleração do avanço do reino. E o que significa recuperação? Recuperação significa não só recuperar, não só trazer de volta, significa também recobrar, poder utilizar e não só recobrar a utilidade, a identidade e o propósito e o desígnio e o intento daquilo que foi perdido. Então, vamos dizer, o Brasil tem um chamado, ele tem um intento. Você tem um desígnio, uma identidade, um chamado, e isso foi perdido. A recuperação não é só uma reversão de voltar atrás, não é nenhuma repaginação, é um trazer de volta a utilidade, a identidade, o propósito, o intento daquilo que está sendo recuperado. E a recuperação, ela é gerada, ela é causada por mudanças rápidas, mudanças importantes, uma mudança, algo que muda rapidamente, e também por se chegar no limite. Eu chego no limite, a recuperação vai começar aqui, quando não se tem mais para onde correr. E no nosso país, assim como eles lá, nós temos passado por... Chegamos num ponto que não dá mais. Já está no, né? Cheguei na beira, cheguei no máximo. E nós temos visto grandes e importantes mudanças. Agora, essas mudanças, elas não vêm sem confronto, não vêm sem uma guerra, não vêm sem uma luta, nem para nós, nem para a nossa congregação, nem para a Igreja de Cristo, nem para o reino e nem para a nação. E nós temos orado por mudanças, certo? Então, Deus está gerando essas mudanças. Deus está gerando essas mudanças. E a recuperação também é causada por mudanças rápidas. E realinhamentos... Espera aí que eu preciso traduzir de trás para frente, está em inglês aqui. Recovery is caused by rapid change. Realignment accelerated in church and nation. Sim. Mudanças rápidas e realinhamentos acelerados. A recuperação é causada, gerada por mudanças rápidas e realinhamentos acelerados, ou seja, tudo vai ser a alta velocidade. A gente vai ter que se readaptar, nós estamos acostumados com coisas que levam 20, 30, 40, 50 anos para acontecer, e agora Deus está fazendo pá, pá, pá. É como se toda aquela intercessão, ela subiu, ela acumulou, aquele incenso acumulou, subiu, subiu, subiu. Chegou o último, agora vai. Então, a gente está naquele módulo, ainda estamos de joelhos por 20 anos. Não, a gente está no módulo da reta final disso, em que vai transicionar, vai mudar, vai entrar
no desígnio de Deus, vai entrar no objetivo da nossa intercessão. Então, a gente precisa mudar repaginar aqui, mudar, adaptar para esse novo momento. É um novo momento que está chegando. Nesse tempo de recuperação por mudanças e realinhamento e confronto e etc., tem várias palavras que vão entrar aqui, haverá uma maior revelação uma greater revelation of and the greater revelation walking in assignments. Haverá uma revelação diferenciada de não só na teoria, mas no caminhar, na prática desses desígnios, dessas tarefas que Deus tem para nós. E Deus vai começar a realinhar apóstolos e profetas, autoridades dentro do corpo de Cristo serão realinhadas e não são tipo, né, o vice-querubim. Não, são para realmente a capacitação do corpo de Cristo. Os nossos líderes precisam nos capacitar. Eles não são super-heróis sozinhos, porque eles não são maiores do que Jesus, que é o cabeça do corpo. Eles simplesmente fazem parte desse corpo. Como parte desse corpo, eles estão nos ajudando a entender o nosso desígnio, nos capacitando para realizar a obra que Jesus quer realizar sobre esta terra. O corpo de Cristo andando junto, capacitado com a revelação do reino. Amém? Então, se você é líder, prepare o seu povo. Não seja herói sozinho. Nós não temos de fazer a obra sozinhos. Nós precisamos aprender qual é o nosso chamado para preparar. O apóstolo está ali para enviar, o profeta está ali para dar uma diretriz, dar uma correção, né? O pastor está ali para cuidar, tirar os carrapichos, o evangelista está ali para semear no mundo, então, o mestre está ali para ensinar. Então, o corpo de Cristo precisa dos 5 ministérios para que ele funcione bem, para que ele esteja bem ungido, né? Com todas as juntas e medulas funcionando dentro de uma coesão para que nós possamos ministrar o mundo aí fora. Não adianta ter um pedaço quebrado, então os 5 ministérios vêm para ajustar e alinhar. Não tem glória maior para os 5 ministérios, mas tem função. Essa função precisa se cumprir para que o corpo seja bem alimentado e bem lubrificado. A recuperação ela é causada pela mudança rápida da guarda. Haverá uma mudança da guarda. A velha guarda, a gente pode até usar esse termo, né, conhecido em português, a velha guarda vai passar. A velha guarda na religião, a velha guarda na política, a velha guarda de muitas coisas vai passar. E ela está já por um fio, desesperada, agarrando, né, como se fosse realmente o seu último sopro de vida, e é o seu último sopro de vida. Tudo isso vai acontecer junto. A velha guarda, ela vai passar, tanto na eclésia, tanto no corpo de Cristo, no âmbito religioso, no âmbito de o que se chama reino de Deus aqui, como também na política, então é no governo do corpo de Cristo, no governo da nação. Né? Então, as duas coisas vão começar Deus já começou a descer os céus, já começou a fusão das dimensões, que vai se concluir uma das etapas dessa fusão de dimensões, ela conclui na segunda vinda de Cristo, e depois o finalmente dela conclui lá no fim do milênio. Mas nós já estamos na transição para a vinda de Cristo, então os céus já estão começando a descer. Jesus não nos ensinou a orar, venha o teu reino, tua vontade na terra como no céu. Esse processo já está começando a acontecer. E por isso Deus já destacou mais anjos com patentes maiores para essa guerra dos últimos dias, para a colheita das vidas nos últimos dias. Nós precisamos acelerar o passo para nós entrarmos nessa unção, nesse mover, nesse ritmo, nesse avanço que Deus tem para nós. A mudança da guarda. God's bringing back to his hands all his purpose. Deus está pegando os seus, Deus está traindo os seus, ele está tomando de volta as rédeas de tudo que ele propôs para a operação do reino de Deus na terra. Então, pessoas que escaparam, pessoas que disseram não,
ou vidas, ou ministérios que se desviaram nos seus intentos, Deus está começando a trazer de volta o alinhamento. E agora, gente, isso é uma palavra de exortação. Quem não quiser se alinhar, não vai fazer parte, vai sofrer coisas, não quero falar nenhuma coisa ruim assim, que venha, né, parecer como uma maldição. Mas nós temos intercedido para Deus nos usar, nós temos intercedido para Deus nos dar capacitação, para Deus colocar esse país e as nossas vidas, os nossos ministérios num rumo de justiça. E Deus tem uma grande colheita por vir. Não é a respeito de uma nação, é a respeito de muitas e muitas bilhões e bilhões de vidas que estão perdidas. E quando Deus gera um alinhamento, quando ele fala, esse é o caminho, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por esse, vai haver um momento em que eu serei provada, mas não aprovada. Estão me entendendo? Não é uma palavra de maldição, nem de crítica, nem nada, mas Deus vai fazer a sua obra na terra como Ele quer fazer a sua obra na terra, não como nós queremos fazer a sua obra na terra. Então, se Ele tem um trem para a gente pegar e a gente pega outro, a gente perdeu o trem de Deus. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de trabalhadores da seara dos últimos dias. Estou falando de unção, de chamado, de intento, de desígnio. Eu tenho a minha própria obra, Deus tem a dele. Qual vai ser? A de Deus, não a minha. A minha não serve para nada. Agora, eu preciso trazer a minha vida em alinhamento com a obra dele, para que nós juntos possamos, para que eu possa cooperar com ele. Porque ele é Deus, ele é soberano, ele é criador. Não adianta eu querer fazer sozinho, vocês entenderam o recado. Fica a dica. Religião vai ter menos voz. A voz da religião vai diminuir. A voz da religiosidade, a voz do fariseu, a voz, como ele falou hoje, né? Marta quer fazer, quer que todo mundo entre no trenzinho dela. Não adianta a Marta querer fazer. Deus vai olhar para Maria. Qual é o intento do coração de Deus? Nos atrair para Ele, para o amor dEle, para a paz dEle, para a alegria dEle, para o noivado para com Ele, para estarmos nos braços dEle, para que nós possamos atrair mais vidas para Ele. Não é o muito fazer que traz a revelação, é estar com Ele que traz a revelação. Não é fazer para Ele que traz a revelação, é o gozo da presença dEle. É o estar nos seus braços, é o apreciar a presença dele, é querer ouvir diretamente dele as palavras que ele tem para nos dar, as estratégias que ele tem para nos trazer. Não adianta eu correr para fazer aquela comida que ele me deu a receita 50 anos atrás e continuamente eu quero fazer essa receita para todo mundo. Não é mais essa a receita, precisa voltar para os pés dele, para ele te dar a estratégia do hoje. Isso vai acontecer na adoração. Nós subimos para estar com ele, naquela sala do trono, onde ele é o centro, tudo é somente a respeito dele. E ali, no tempo dele, quando ele quiser, ele nos dá a revelação e a estratégia que ele tem. E aí nós corremos com essa estratégia. E todo dia nós voltamos ali para ver se continua essa estratégia, ou se ela mudou um pouquinho, ou se ela mudou totalmente. Nós não podemos andar sem a presença de Deus. Nós, sem a presença de Deus, mas com a fórmula de Deus, nos tornamos fariseus e saduceus. Vou repetir que isso é uma revelação dos céus. Nós, sem a estratégia constante, nova de Deus, fazendo algo que Ele nos mandou fazer, não sei lá atrás, mas continuando no repete, sem consultá-lo de novo, isso é farisaísmo, isso é saduceu. Por isso eles não conseguiram entender e receber e entrar no dia da sua visitação. Eles não reconheceram o seu Messias, porque nós usamos esse termo, né? Farisaísmo, né? Porque veio lá do primeiro século dos religiosos dos dias de Jesus. Nem todo religioso era assim. Alguns repaginaram, alguns entraram no trem novo, alguns reconheceram o dia da sua visitação, mas nós hoje continuamos, às vezes, engatados na vibe de 200, 100 anos atrás, de quando foram fundadas essas igrejas aqui, ou as nossas denominações, e nós não entendemos que Deus mudou. Ele não mudou, a sua estratégia mudou, os tempos mudaram. O que ele está fazendo sobre a terra e na nossa nação mudou. A maneira de se expressar o reino aqui mudou, mas nós continuamos fazendo aquela receita do século retrasado.
Isso é a religiosidade, o espírito religioso que não aceita a maior arma de estratégia que nós temos, a adoração, de uma forma diferente como nós estamos acostumados, os dons do Espírito se manifestando. Tá aí uma outra coisa que as pessoas têm muito, muito medo. Nós não podemos ter medo de falar em línguas, gente. Ai, mas se não tiver interpretação vai gerar confusão. Eu não sei aonde gerar confusão. Eu nunca vi dom de línguas gerar confusão em lugar nenhum. Verdade, que eu nunca vi. Nós começamos os nossos cultos orando em línguas e terminamos orando em línguas e no meio também a gente ora em línguas. Às vezes tem interpretação, às vezes não. Porque Deus está usando a nossa intercessão de pessoas que não sabem mais como interceder e estamos indo no Espírito. E as únicas pessoas que conseguem não gostar de dons diferentes são aquelas que não têm aquele dom. Então, quem sabe não seja a hora de quem não tem o dom de línguas, não tem o dom de fé, de cura, de palavra de discernimento, sabedoria, profecia, né? Talvez seja tempo de nós buscarmos ter esses dons e não criticarmos quem tem. Não bota a tampa na panela de quem tem, não abafa de quem tem. Busca você mesmo ter e busca o discernimento de espíritos também para saber diferenciar as coisas. Não é porque uma coisa é diferente que nós vamos afogá-la e apagá-la. Pelo contrário, nós buscamos o discernimento para que ela seja de fato de Deus, para saber se ela é de fato de Deus, mas para estimular o corpo de Cristo a ter os dons do Espírito Santo, porque a gente não quer só fruto do Espírito, a gente quer dom do Espírito também. Tudo veio dado pelo Espírito Santo para que nós possamos realizar a obra, para que venha o reino sobre esta terra. Amém? Dá-nos os dons, Senhor, dá-nos o teu Espírito, dá-nos esse desintoxicar da religiosidade, faz um detox de religiosidade em nossas vidas, em nome de Jesus, e que nós não venhamos somente a falar a respeito do reino, mas venhamos a viver e praticar e demonstrar o reino. Recuperação, mudança rápida, realinhamento, mudança de guarda. Deus está nos preparando para trazer coisas escondidas. God is getting ready to bring hidden ones to the forefront. Coisas e pessoas. Assim como Davi esteve escondido atrás das malhadas, enquanto Saul fazia e acontecia, os profetas faziam e aconteciam, os ministros do rei faziam e aconteciam, os guerreiros, estava lá Davi sendo preparado. Enquanto ele esteve ali escondido, ele fez coisas muito maiores, às vezes, do que outros. Matou o urso, matou um leão. E Deus quer trazer esses ministérios que estão escondidinhos, mas estão indo muito bem, estão dentro dos desígnios do Senhor, com esses que estão de trás das malhadas, mas estão adorando, como Davi. Davi, ele ali desenvolveu habilidades que seriam necessárias para o seu chamado depois. Então, muitos ministérios pequenos ou pessoas que se pensam que não têm lugar nem proeminência no corpo de Cristo, todos nós somos proeminentes no corpo de Cristo. Gente, não tem um pedacinho do corpo de Cristo, nenhum pelo, nenhuma celulinha de derme, nenhum cílio, não tem nada no corpo de Cristo, nenhuma unha que seja desprezível. Cada crente, cada filho de Deus é espetacular, é glorioso, é majestoso, porque o próprio Deus mora dentro dele. Nenhum de nós é insignificante, mas Deus está nos preparando, às vezes, nos forjando de trás das malhadas. Você aprende a matar o urso, ninguém viu, não tem problema, você protegeu as ovelhas. Você matou o leão, não tem problema, você matou outras coisas, só mencionou esses dois, mas você fez outras grandes coisas ali de um lugar de comunhão com Deus. De um lugar de intimidade, de um lugar de adoração, onde você aprendeu que não tem coisa mais gloriosa, não tem lugar melhor para se estar, não tem presença de pessoa melhor para se estar do que a presença daquele que é o nosso amado. Nós não precisamos estar na presença de mais ninguém, ele nos basta. E nesse lugar de forja, nós estamos aprendendo, quando ele nos transicionar, nós teremos a ousadia de chegar. Esse incircunciso filisteu não vai mais afrontar o exército do Deus vivo. E eu vou derrotá-lo, sabe com o que, Deus? Qual é a estratégia mesmo? Pedrinhas, legal. Funda, oi, joia. E aí, chegando ali, nós vamos usar a espada do próprio filisteu para cortar a sua influência sobre as vidas, para cortar a sua cabeça.
para cortar a cabeça de principados e potestades que têm avançado sobre a nação. Então, não se preocupe, você que está escondidinho, Deus vai trazer a luz, mas não é para você se exaltar, não é para você ter nome, é para que nós matemos gigantes. E aqueles que estão lidando com coisas pequenas, parecem pequenas aos olhos dos outros, mas estão escondidos, um dia Deus vai trazer. E mesmo que ninguém veja, porque olha, tem trabalho para todo mundo, viu? Tem trabalho para todo mundo nessa nação e nas dimensões do Espírito para que o reino venha e desça sobre esta terra. Deus vai trazer ministérios pequenos escondidos à proeminência, eles estão sendo forjados para isso. Seremos lançadores de pedras. E os principados desta nação vão cair, amados. Continue fazendo. Nós não precisamos falar, agora é meu momento de proeminência, vou sair matando gigante. Não, Deus é que vai nos transicionar, Deus é que vai nos levar aonde nós precisamos ir. Para nós, os pequenos que estamos de trás das malhadas, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos, não vai mudar para nós, porque nós já sabemos onde está a nossa dependência, nós já sabemos aonde deve ir a glória, nós já sabemos como lutar e já sabemos aonde é a nossa prioridade, o nosso foco a uma coisa que nós queremos na nossa vida, que é estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, obedecendo o que Ele nos mandar fazer. Então não vai ser um grande dilema. Ai, eu pregava para 1, vou pregar para 10, depois vou pregar para 5. Não, você vai continuar porque o seu público maior é a audiência de 1. Só tem uma pessoa que precisa nos ouvir. E a quem nós prestamos conta é o Senhor Jesus. Primariamente, primordialmente. Nosso foco está sempre nele. Muito bem, onde é que eu estou mesmo? Decapitando gigantes. Não é a respeito da religião, é a respeito do reino. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. E ele já está descendo. Nós estamos numa batalha para tomar os altares. O inimigo tomou os altares dessa nação. Nós estamos numa jornada agora de entender o que é adoração, o que é levantar altares, porque Deus vai trocar. Ele vai derrubar os altares do inimigo, vai estabelecer os seus altares nessa nação. Nós vamos fazer parte disso, não só de falar disso, mas de fazer isso, e tudo isso começa na adoração. Recuperação, alinhamento, mudança rápida, mudança da guarda, detox da religião. É a respeito do reino, não é a respeito do modus operandi de uma outra doutrina. E uma palavra que Deus trouxe muito forte, essa você precisa anotar. Deus disse assim: eu não tenho obrigação de me manifestar numa estrutura que eu não criei. Percebeu? Deus diz assim: eu não tenho obrigação de me manifestar numa estrutura que eu não criei. Antigamente a gente dizia assim: Deus não tem obrigação de respaldar o que ele não mandou você fazer. Então, se ele não mandou você fazer, se você tomou uma retaliação, ele não tem obrigação de te respaldar. Talvez por misericórdia ele venha, mas ele quer que você saiba que ele não estava naquilo. E às vezes, se Deus nos guardar em tudo, a gente não sabe o que a gente fez de errado. A disciplina às vezes vem para isso. Então, Deus está te respaldando, está te respaldando, está te respaldando, você saiu pela tangente, resolveu fazer isso e ele não te respaldou. É para você saber, volte para o caminho, porque você saiu fora e aí a cobertura dele não estava ali. É bom a gente aprender quando a gente toma no coco, né? Quando leva a bordoada, foi porque o inimigo era mais forte? Foi porque eu saí da cobertura? Foi porque eu fiz algo que estava fora de alinhamento? O que foi que eu fiz? Gente, a igreja precisa aprender a olhar no espelho. Nós precisamos parar de botar a culpa no inimigo por tudo. Ele só tem lastro para fazer o que nós permitimos que ele faça. Mas se você ficar dentro do esconderijo do Altíssimo, dentro do castelo forte, do refúgio que é o teu Deus, o inimigo não tem como. Gente, o leão, ele ruge ao derredor, mas o leão de Judá está aqui. O leão que está ao derredor nem vai te enxergar, ele só vai ver o leão de Judá e vai bater em retirada, ele não vai nem chegar perto de você. Pensa nisso. Não tenho obrigação de me manifestar numa estrutura que eu não criei. Então, se a estrutura da congregação está fora do que Deus criou, ele não tem obrigação nenhuma de aparecer ali, de dizer: oi, bom dia, cheguei, estou aqui, gente. As pessoas esperam que Deus venha e se manifeste
em suas religiões, tradições, rituais, ritos. Mas ele só vai fazer na estrutura, ele só vai se manifestar na estrutura e no modelo que ele criou sobre esta terra. Qual foi a estrutura de manifestação da glória que Deus criou sobre essa terra? Qual é o protocolo? Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nascidas de novo, que não estão procurando bater ponto. Eu vim hoje, Deus, registra aí, tá? Não. Que tenham um relacionamento pessoal, individual, íntimo com ele, um relacionamento que é diário. Não é um relacionamento semanal, mensal, é diário esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Nós somos essa estrutura governamental do reino que Deus está estabelecendo. A eclésia, a igreja, é a estrutura de governo que Deus criou sobre a terra, onde o reino governa por meio desse corpo orgânico. É uma estrutura orgânica, ela não é uma estrutura rígida. Ela não está engessada, paralisada. A estrutura de Deus, ela se move, ela se renova, ela vai mudando. Deus não muda, mas ele muda as estratégias que ele tem e ele muda a maneira como ele quer se manifestar aqui. Não dá mais para a gente ser uma igreja que tem cara de santa, mas não é santa. Não manifesta essa santidade, não pratica e não vive essa santidade. Nós precisamos ser uma igreja, não como a igreja de Sardes, eu acho que era, né? A igreja de Sardes já tinha cara de quem vive, ela tinha nome de quem vive, mas estava morta. Já pensou que coisa horrorosa você escutar Deus falar isso para você? Olha, você tem nome de quem está vivo, estou vendo que você está caminhando aí, mas está podre, já é sepulcro caiado, já é parede branqueada, só tem fedor de morte aí dentro. Não, igreja do Senhor, levanta-te e resplandece, pois a chegada da tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Nós estamos em meio às trevas, elas cobrem o mundo e a humanidade, mas a glória do Senhor vai romper em meio ao seu corpo, até que venha a nova Jerusalém. E lembre-se, o foco da religiosidade é sumir do mundo, é sair daqui. Mas Deus quer que o reino venha o teu reino aqui. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deus quer abençoar esta terra. Deus criou esta terra, forjou o homem a partir desta terra. Toda a estrutura foi amaldiçoada pelo primeiro Adão, mas o segundo Adão veio e ele gerou essa redenção para tudo que há nesse planeta criado, para tudo que há em toda a estrutura da criação física de Deus. E ele vai abalar tudo que pode ser abalado nesses últimos dias. Nós, a terra e os céus, para recuperar o intento da criação, sua intenção, seus desígnios, seu chamado para este planeta e para o homem que ele forjou, a humanidade que ele forjou, seus filhos que ele plantou neste planeta. Tudo vai ser recuperado, tudo será sarado, tudo será restaurado. Nós queremos fazer parte desta restauração. Não perca o trem dessa restauração, em nome de Jesus. Examine o nosso coração, Deus. Examine nosso coração, porque nós não poderemos levar essa estrutura religiosa, farisaica, para o seu novo modelo, para o seu novo mover, para o reino que vem descendo, para o teu reino. Dá-nos o foco do reino, mentalidade do reino. Haja recuperação e liberação deste reino de Deus. Haja os propósitos do reino se manifestando agora. Ele virá numa manifestação mais plena no futuro, mas a transição começou agora. Nós somos a geração privilegiada dessa transição. Não pense que os dias de sinais, milagres e maravilhas, de Atos dos Apóstolos, virão novamente sem a prova que eles também tinham. Ananias e Safira, que morreram ali no santuário. Eu sei que essa não é uma palavra legal, mas nós queremos sinais, milagres e maravilhas, elas vêm com a prova. Porque se a prova, se o vaso não estiver refinado pelo fogo, ele quebra, o vaso quebra, e Deus não quer que nenhum vaso se quebre. Ele quer que nós tenhamos esse poder, essa glória
com a humildade, a intimidade, o prestar contas, o lembrar que a glória é sempre dele, nunca vai ser nossa, essa fama nunca deve ser nossa. É somente o nome de Jesus que precisa ser glorificado, exaltado, sempre, sempre, sempre. A glória é sempre dele, sempre para ele. Tudo nele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente sabe, né? O inimigo não vai devolver nada do que ele roubou, feliz, nada do que a gente perdeu vai ser achado facilmente. Nós estamos numa guerra. E o inimigo vai lutar até a morte, assim como eu disse, né? Ele está no precipício já, o país está no precipício e a velha guarda está segurando como que por um fio e ela vai se autodestruir tentando achar esse, né? Segurar firme aquilo que ela já deteve por tanto tempo. E Deus está dizendo, não, essa guerra, ela vai ser forte, ela vai ser sangrenta, mas nós venceremos se nós obedecermos, se nós ouvirmos, se quem não ouve não obedece, quem não tem intimidade não ouve e não pode obedecer. Então é para quem é filho que pode ter intimidade, que pode ouvir, que pode obedecer. Existe um processo de nós conhecermos e sabermos ouvir a voz de Deus. Grande oposição. A nossa maior opositora não é o paganismo, a nossa maior opositora são os principados da religião. E nós precisamos derrubar esses principados e potestades da religiosidade em nossa nação e dentro de nós, porque isso nos impede de ouvir a nova estratégia, de nos movermos de maneiras diferentes como o Senhor quer nos mover, porque os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes. A guerra não acontece. O inimigo ele não está indo lá na igreja tentar destruir a igreja. Quanto mais religiosa for a igreja, menos ele precisa fazer. A guerra não é contra a estrutura eclesiástica. A guerra é contra a pessoa que é igreja, que sabe quem é em Cristo, que sabe se mover com as armas que Deus nos dá, que sabe se mover nas dimensões do espírito, que sabe o que é corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, sabe estar alinhado com o reino de Deus. É aí que vem a guerra. E se você é essa pessoa que conhece essas coisas, se move nessas coisas, para de reclamar da guerra. Você já nasceu para entrar nessa guerra e você já está pronto para essa guerra. Para de mimimi. Pega o teu escudo, pega a tua espada e vai guerrear em nome de Jesus. E é importante nós sabermos, amados, às vezes nós pensamos que a derrota e a vitória têm uma certa cara. Nem sempre a derrota e a vitória têm essa cara que a gente pensa que ela tem. E nós precisamos guardar o nosso coração de termos expectativas fora do alinhamento. Deus só nos mandou guerrear. Ele nos deu promessas e nos mandou guerrear. Ponto. Vai nisso. Não fantasia nada mais além disso, para você não se desapontar. Jesus não veio para nos dar essa religiosidade, nenhum modus operandi religioso. Ele veio ministrar e pregar o evangelho do reino. Quando nós ministramos as vidas aqui na Terra, nós precisamos ter esse mesmo foco. Nós não estamos ensinando para as pessoas o dogma de uma igreja, o dogma de uma doutrina. Nós precisamos levar as pessoas simplesmente para Jesus. Vai que no dia das perseguições que estão por vir, nós não tenhamos uma estrutura, um lugar, um nome de uma placa de uma igreja onde se chega, se recebe, faz o louvor, a oferta, tá lá, né? Talvez nós não tenhamos essa estrutura, essas pessoas têm que aprender a estar na palavra por si mesmas, elas precisam aprender a pescar, porque talvez não tenha uma pesca, como é que chama, um açougue, como é que chama o lugar que compra peixe mesmo? Meu Deus do céu, acho que é porque eu nunca fui num lugar desse, que é tão fedido comprar peixe que eu não sei nem o nome do lugar. Que horror. A minha mãe tá lá morrendo de vergonha agora escutando isso. Padaria, açougue. Gente, alguém escreveu para mim o lugar de onde se compra peixe. Pescaria, lugar não é. Ninguém vai me ajudar. Então tá, eu não entro lá no lugar de comprar peixe. Você não vai ensinar o bebê, a pessoa para quem você vai apresentar Jesus, a ir lá no lugar comprar peixe, que nem a gente faz na igreja que a gente vai, né? Você vai ensinar essa pessoa a pescar.
a ter o alimento na palavra, a ouvir o Espírito Santo, já vai ensinar, já vai batizar, já vai receber Jesus, já vai batizar, já vai receber o Espírito Santo e já vai ser muito rápido o processo. Nós precisamos acelerar tudo para nos encaixarmos no andamento de Deus nesses tempos em que tudo está muito acelerado e muito rápido. E todo mundo já preparou a sua ceia, né? Porque nós vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Ele que é o pão da vida. Ele diz assim lá em João: quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se você beber e comer, você permanece em mim e eu permaneço em ti. Há um segredo espiritual nesse partir do pão, tão profundo que quando Jesus andou no caminho de Emaús com os discípulos após a sua ressurreição, eles apenas o reconheceram quando ele partiu o pão. Ele é esse pão que foi partido. E quando ele partiu esse pão, o véu se rasgou, porque o seu corpo se rasgou. O seu corpo que levava todo o pecado de toda a humanidade, quando ele se rasgou, o véu de separação que nos separa da árvore da vida, que nos separa do paraíso do Éden, essa dimensão que ficou separada por causa do pecado, quando Jesus levou sobre si, quando sua carne rasgou, o véu de separação rasgou e o portal se abriu novamente, direto para a sala do trono, direto para aquela praça com a árvore da vida e o rio da vida, e nós passamos a ter acesso pelo Espírito a este lugar, a essa eternidade, e nosso Espírito nasceu de novo, e o Espírito Santo veio e habitou no nosso espírito. Glorioso Senhor, a vida, a própria vida, o DNA da criação veio habitar em nós. E nós agora aguardamos a plenitude dessa redenção para o nosso corpo, que continua envelhecendo e morrendo. Mas o sacrifício foi suficiente para que tudo viesse a entrar nessa ressurreição, nessa novidade de vida. Nós apenas aguardamos o tempo determinado por Deus para essa nova etapa da redenção, na segunda vinda de Cristo. Por isso nós nos lembramos da sua obra na cruz, na obra da sua primeira vinda, já profetizando e agradecendo a obra da segunda vinda, porque toda ela já foi consumada antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado e morto antes da fundação do mundo. Como é que funciona isso, né? Nós estamos plantados dentro de um cronos e Deus vem com o seu kairos, intervém no nosso cronos, mas como ele está dentro desse cronos e dentro desse kairos e também em todos os outros lugares, além disso, ele pode fazer algo que a nossa mente não consegue compreender, sacrificar o Cordeiro antes da fundação do mundo, antes da criação do universo, antes da queda de Adão, e ainda ter um tempo determinado para entrar dentro desse cronos, para realizar de forma que nós pudéssemos compreender dentro da nossa cronologia. Mind-boggling, muito fora do nosso quadrado tudo isso. Mas Deus é soberano, poderoso, sobrenatural. Ele pode fazer essas coisas que nós não conseguimos compreender. Senhor Jesus, nós comemos do teu corpo, nós bebemos do teu sangue. Maná, pão do céu, corpo de Cristo. Nós comemos, haja cura das nossas enfermidades, porque já foram levadas neste teu corpo. Haja mudança do nosso DNA, porque o Senhor já derramou do seu DNA sobre a terra, essa mesma terra da qual o Senhor formou o homem, ela já foi remida. E nós, então, recebemos nas nossas veias o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, o corpo e o pão da vida, que tira o meu pecado, a minha vergonha, a minha transgressão, que traz alinhamento das minhas dúvidas, traz alinhamento da minha incredulidade, gera mais fé, que traz o alinhamento dos meus traumas, que traz a cura. E nós dizemos, sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Jesus. Comemos e bebemos de ti.
Declare sobre os filhos perdidos, as pessoas que você tem ministrado e tem chamado à presença do Senhor, mas que continuam perdidas, coma, profetizando que eles um dia farão parte deste corpo. E como Brasil, nós comemos de ti, Senhor. O Brasil come de ti. O Brasil se sacia de ti. O Brasil recebe desse pão da vida. A justiça de Deus venha sobre o Brasil. Vai doer, esse alinhamento dói. Que venha o confronto necessário no Espírito, para que principados e potestades que mantêm mentes entenebrecidas sejam derrubados. Olhos do Brasil sejam abertos. Ouvidos do Brasil sejam abertos, para que a verdade e a justiça possam entrar e realinhar mentes, corações, sentimentos, pensamentos, emoções, corpo, alma, espírito, consciência, inconsciência, subconsciência, livre-arbítrio, vontade, tudo no ser humano brasileiro, tudo no Brasil, venha a receber o alinhamento celestial, a recuperação do desígnio, do chamado desta nação. Brasil, nação adoradora. Nós somos adoradores, chamados a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com extravagância, com intimidade, com humildade, santidade, entendimento, sabedoria, conhecimento. Adoradores que conhecem ao seu Deus acima de tudo e de todos. Brasil, nação celeiro de pão, celeiro de alimento, nação celeiro de alegria, nação celeiro de missões, de missionários, nação celeiro de sementes físicas e espirituais, sementes boas, não transgênicas, não misturadas. Somos chamados como nação sem mistura com o mundo, santos adoradores. Sim, nós comemos e bebemos em memória do teu chamado, do que o Senhor fez para recuperar esta nação, para que ela entre nos desígnios que o Senhor planejou para ela. Sim e amém. Aleluia, aleluia. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito. Vão e nesta semana pratiquem, que nós possamos praticar esse evangelho do reino, demonstrar o reino por onde nós formos, demonstrar essa fusão das dimensões que já começou. Comece a prestar atenção no que o Senhor está te dizendo, aonde Ele está te guiando, te direcionando. Conte testemunhos do que Deus está fazendo. Conte testemunhos. E eu vou contar para vocês rapidinho, acabei de me lembrar, precisava contar um testemunho. Nós fizemos o Acampolipse, o acampamento com o tema do Apocalipse. E foi muito bom, foi espetacular. Nós pudemos ver as crianças se interessando pelo tema do Apocalipse e as vidas sendo transformadas pela adoração, por ter um entendimento diferente da adoração, porque o Apocalipse fala muito de adoração e nós precisamos aprender a adorar nesses últimos dias. Não adianta aprender a letra do livro, senão aprender a revelação do livro que vem na adoração.
Então, eu agradeço a todos que intercederam por nós. Nós não fizemos a tradução do culto da semana passada porque nós estávamos ministrando lá. Foi espetacular. Queremos ter muitos, muitos testemunhos como esses ainda, Padre, pelos dias que estão por vir. Então, conte os seus testemunhos de você ministrando, de Jesus demonstrando o reino de Deus através da sua vida nesses dias, cada vez mais, com maior intensidade. E lembre-se sempre de ficar no prumo. Não corre com a unção. Deixa a unção correr com você. Porque a fama precisa ser dele. Nós não queremos nem, como diz no fim do Apocalipse, nós não queremos nem acrescentar e nem tirar do que Deus dá. E assim, com esse novo mover, nós queremos só o que ele quer. Não mais e não menos. E a glória e a fama sempre dele. Jesus, porque tu és digno. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amo vocês. Até domingo que vem.